E aí, seus filhos de Almada, tudo bom com vocês? Domingo tá bonito, né? Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. De opostos deste sabadão lá no Engenhão, o Botafogo, o fogão, hein? Levou a melhor contra o Coringão. Vamos ver. Botafogo e Corinthians se enfrentaram sábado à noite aqui no estádio Newton Santos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brigando pela liderança da competição, o Glorioso era o favorito e fez valer esse favoritismo desde o início. Só no primeiro tempo foram 15 finalizações contra 3 e o goleiro Hugo Souza vinha sendo o melhor em campo. Salvou o timão em vários lances até que Thiago Almada desequilibrou. Entortou o Ranieri e entregou essa bola para o Savarino, que rolou para Luiz Henrique abrir o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, Marçal cometeu pênalti em Mateuzinho. Romero foi para a cobrança e John defendeu. Foi a primeira defesa de pênalti do goleiro como profissional em 15 cobranças. No segundo tempo, os dois times voltaram com uma combinação de uniformes diferentes. O que mudou também foi a postura do Corinthians, que voltou melhor e teve mais um pênalti a seu favor. Nesse lance, o Barbosa empurrou Ranieri dentro da área e, após ser chamado pelo VAR, o árbitro Anderson Daronco deu pênalti para o Corinthians. Dessa vez, o argentino Rodrigo Garro chamou a responsabilidade e converteu a cobrança, deixando tudo igual. Mas foram só 4 minutos de igualdade. Aos 21, Thiago Almada mais uma vez desequilibrou. Bagunçou a defesa corintiana e contou com um desvio em Martínez para colocar o Bota na frente novamente. Foi o primeiro gol do argentino com a camisa alvinegra. Essa também foi uma noite de estreias, de Vitinho e Alex Telles pelo lado do Botafogo e de André Carrilho pelo Corinthians. O meia peruano entrou no segundo tempo, mas não conseguiu ajudar tanto assim. O técnico Ramon Dias estava bastante irritado no final da partida e acabou expulso depois de empurrar um gandula. Bom, placar final 2-1 Botafogo, que se mantém na liderança, enquanto o Corinthians continua na zona de rebaixamento. Esperávamos, acredito que todos, ter o espírito que tivemos na partida passada contra o Flamengo. E é isso que mais me preocupa, porque nessa situação tem que jogar com uma certa atitude. Tomara que a equipe melhore, vai melhorar seguramente, mas precisamos mudar rápido, porque a situação não é fácil. Precisamos de outro espírito, outra forma para poder sair dessa situação. Eu acho que a gente está bem, estamos vivendo um grande momento, vamos disputar ponto a ponto, jogo após jogo, igual eu falo. É pensar agora no São Paulo, é depois pensar no Fluminense, é pensar nos jogos que tem a seguir, que não dá para pensar lá no final e nem achar que está todo lugar. A gente está seguindo o pezinho no chão, com tranquilidade, para no final do ano as coisas darem tudo certo. Começar falando desse Corinthians. Jogou bem, especialmente no segundo tempo, né? Mas ontem não deu, até pela força do Botafogo. Tá com um baita time, esse Almada joga pra caramba. Né? Oh, mas como eu gosto de madame quando você vai na cirurgia. O cirurgião bom é aquele que vai direto no ponto e resolve o problema. Você vai direto no ponto. Almada joga muita bola, é campeão do mundo. Não se esqueçam, Almada é campeão do mundo. Na recente Copa disputada no Catar, ele estava na seleção da Argentina, que é comandada pelo Lionel Scaloni, a seleção da Argentina que tinha Messi, o Torinho, que tinha Julián Álvares e companhia, além do Emiliano Martínez, que salvou uma das bolas mais incríveis da história das Copas do Mundo. Mas a Argentina foi campeã e o Almada também foi campeão. Ontem, eu não sei se já aconteceu com você de você voltar de repente você volta para casa meio torta e sonha a noite inteira com determinada coisa que aconteceu. De repente, sei lá, você pode ter acontecido algo inusitado, você pode ter bebido algo que não caiu bem, comido algo que não caiu bem, a conversa foi ruim, sei lá sabe quando perde o rumo? Perde o rumo? Sei. Ontem quem perdeu o rumo foi o Ranieri. Ranieri perdeu o rumo. Olha, o Almada entortou o Ranieri nos 2 gols que a equipe do Botafogo fez. Mas é uma entortada. Na primeira, ele cai de joelhos. Na segunda, ele cai de costas. Ou seja, não tem jeito. Foi uma entortada gigantesca. Por quê? Porque o Almada tem muita qualidade. E aí, é uma coisa interessante. Independentemente do Ranieri vai estar sonhando até hoje com o Almada, o que eu acho legal de toda essa história é quando você ganha de maneira merecida.
Então tem alguns pontos que são interessantes aí. Eu fico acompanhando. É legal a gente poder compartilhar isso com os nossos espectadores, com as nossas espectadoras. Muito obrigado pela audiência feminina, as mulheres curtindo o programa, isso é lindo. Por conta da Paloma, lógico. Beijo, Gatinha. Eu sei que não é por minha causa. Mas não. eu feliz por você. Não seja tão humilde assim. Feliz por você. Peraí. Feliz por você. Mas olha que interessante. É muito interessante, porque eu fico ouvindo e escutando, às vezes acompanhando, lendo, os meus companheiros, as minhas companheiras, jornalistas, comentaristas, dizendo que, mas o Corinthians tem que ter mais posse de bola, porque o Corinthians está dando muito espaço para o time do Botafogo. Pera um pouquinho, o Corinthians foi para essa partida com esse propósito. Era exatamente o que o Corinthians tinha que fazer. O que o Corinthians fez de errado? O Romero bater esse pênalti, porque você vai jogar no contra-ataque Essa sempre. paradinha me irrita profundamente, Me tá? irrita profundamente. Meu irmão, do jeito que... Nessa altura do campeonato, fecha o olho, bate. Não, você tem que treinar, abre o olho, coloca a bola na posição. Lembra que a gente fala? Olha o gol, olha o tamanho do gol. Eu vou te mostrar, hoje nós temos até espaço bastante, que o nosso estúdio é fantástico. Tá pintadinho o estúdio, tá bonito, hein? Eu quero pintar. Tá rosa em sua homenagem, né? Olha só, dá uma olhada no tamanho do gol, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai acabar esse cenário aqui e o gol não terminou ainda. Isso porque esse telão é gigantesco. Olha, aqui, ó. Esse é o tamanho do gol. Dá uma olhada. Fica lá no meio, Palomita. Aí. Tipo goleira? Fica no meio. Aí. Você é goleira. O cara vai bater o pênalti de onde tá o nosso câmera. Tá. Ele vai bater o pênalti. Você, eu vou falar pra você. Eu vou bater o pênalti do seu lado direito. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Você pula do melhor jeito possível. Você chega até aqui. Melhor eu não pular. Melhor jeito possível. Ó o espaço que tem, mesmo o goleiro tendo. Olha o tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bate aqui, ó, 7, porque tem 7,32 o gol por 2,44 de altura. É muito grande o gol pro cara perder pênalti. O cara perde pênalti porque é incompetente. Não tem essa história de que, tem uma questão emocional, tem uma questão A, tem uma questão B. O cara perde pênalti porque é incompetente. Ponto. Quem perde pênalti pra mim é incompetente. Tem que treinar, saber que vai chutar forte no canto, a meia altura, não tem como o goleiro chegar. Ponto. Dito isso, Romero é incompetente. Tá tudo certo. Romero é incompetente. Nossa, aí o Corinthians, dito outra coisa, olha só, começa a ficar não me apavora não. Você tem que estar do meu lado. Não, mas calma. Não, eu sou mais romântica. Contra mim eu já tenho bastante gente. Às vezes não tá num dia bom, só não precisa dar uma paradinha irritante, que irrita demais. Aquela paradinha irrita. Nossa. Mas olha o Corinthians, aí eu fico ouvindo alguns companheiros e companheiras dizer, mas o Corinthians não pode dar esse espaço, o Corinthians tem que ter mais posse de bola. O Corinthians não foi feito, esse time que vai jogar contra o Botafogo no Newton Santos, não tinha essa proposta de ter posse de bola. A proposta era jogar por 2 ou por 3 bolas. Você vai ter posse de bola para quê? Para errar e armar o ataque do seu adversário? Não era essa a proposta do Corinthians. Ramon Dias treinou bem o time para fazer exatamente o que tinha que fazer. Mas no segundo tempo foi melhor. No segundo tempo ousou mais. E como tem qualidade, ousou mais, conseguiu ficar mais com a bola, conseguiu incomodar, mas você correr risco. Só que, no erro do Corinthians, Botafogo merecidamente com a qualidade do Almada vai lá e faz o gol. Faz o gol, aí você tem que correr um pouco mais de risco. O Corinthians no contra-ataque e tem um pênalti a favor. Aí o Romero não tem capacidade de fazer o gol e por conta disso a partida acabou não ficando empatada no final do primeiro tempo, que era o objetivo do Ramon. Agora, tudo isso, Paloma, é muito interessante porque a gente fica pensando, e eu tô pensando aqui com os meus botões, de falar uma temeridade. Ixi, demais. Você acha que eu posso falar temeridade? Temeridade é uma palavra bem, não é tão descolada assim, mas dá pra gente ficar temeroso. Você tá temerosa? O coração dá uma disparada quando eu falo desse jeito? Dá, porque eu nunca sei o que vem. Vem sempre uma bombinha. Às vezes mini bomba, às vezes uma bombaça. Eu tava pensando o seguinte aqui, tá todo mundo dizendo que o Corinthians tem que abandonar a ideia de ter que ter os seus melhores jogadores na Copa do Brasil, os seus melhores jogadores na Sul-Americana. Por quê? Porque tem que focar totalmente no Campeonato Brasileiro para não cair para a Série B. Tá certo? Eu ia chegar nesse ponto, porque durante a semana foi uma euforia. Foi. Chegada do Depay, avanço na Copa do Brasil, agora tem a Sul-Americana. O Corinthians tá quietinho ali, mas tá indo. Só que há uma preocupação grande com o Campeonato Brasileiro. Pois é. Eu tava pensando aqui com os meus botões e vou dizer a temeridade que muitos talvez imaginem que seja temeroso o que eu vou dizer e temerosa essa ideia que eu vou colocar, que é a seguinte. Olha, claro que eu não quero cair. Eu tô dizendo, eu, Corinthians, eu, torcedor do Corinthians, eu
presidente do Corinthians, eu, jogador do Corinthians, eu, Ramon Dias. Óbvio que eu não quero cair. Claro que eu não quero cair. Claro que eu vou fazer tudo para não cair. Mas eu vou abrir mão de ser campeão da Copa do Brasil? Eu vou colocar um time B? Na Copa do Brasil? ele. Só de brincadeira comigo. Eu vou abrir mão de conquistar uma competição internacional como é a Sul-Americana? Vocês estão de brincadeira comigo. Ah, mas se cair para a Série B? Se cair para a Série B, paciência. O ano que vem o Corinthians estará na Série B. E aí? 0 dias sem polêmica. O Corinthians está... Pera, vem cá, Paloma, eu quero ouvir você. Vai. Me ajuda. Você, vamos supor que o Corinthians tem o Atlético Goianiense na semana que vem. É obrigação É obrigação de ganhar, tá tudo bem. Mas eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo o quê? Imagine que você termine... Você gostaria de ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana? Vou te dar essa vantagem. Ai. Pense. Acho que qual que dá vaga? A Sul-Americana dá vaga na Libertadores. A Copa do Brasil também. A Copa do Brasil também? Ah, então o que vier, meu. O que vier. Os dois. Os dois não dá. Mas vamos imaginar que você seja campeão da Copa do Brasil. Acho que é a Sul-Americana. O jogo com o Flamengo é embaçado. O jogo é que aí você vai é campeã da Sul-Americana. Ou você é campeã da Copa do Brasil. Imagine que eu gostaria de ser campeão da Copa do Brasil. Vou direto para Libertadores, sou campeão da Copa do Brasil, que proporcionalmente é o torneio que mais paga, então você vai ganhar uma grana. E ainda vai ganhar, imagine que você ganhe na final do Flamengo. Então eu tô pensando aqui junto com você. Corinthians campeão da Copa do Brasil, ganhou do Flamengo na final. Bom, e caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. É horrível ficar na Série B, é horrível. Mas o Corinthians já ficou na Série B. O Mano Menezes foi campeão da Série B, comandando o time do Corinthians. Elias Júnior, não é possível. Montou o time que foi campeão em 2012. Não é possível. O seu time, se fosse com você, com o seu time, você prefere ser campeão de um desses torneios que a gente falou e poderia cair para a Série? Imagina seu time na Série B de novo. Ah, eu vou lutar para voltar para a Série A em 2026. Eu não acho que seja uma temeridade cair para a Série B. Mas eu digo o seguinte, esse é só o meu ponto de vista. Se eu tivesse garantia que o Corinthians seria campeão da Sul-Americana ou da Copa do Brasil e correndo muito risco de estar na Série B em 2025, paciência. É um ponto de vista. Ele foi o assunto da... Bom, família, tá aí, né? A mídia, pelo menos uma boa parte dela, eles não conseguem nem falar da vitória do Botafogo, do líder Botafogo. Eles querem falar sempre do time que foi derrotado. Se o Corinthians tivesse vencido ontem, eles continuariam falando apenas do Corinthians. O Corinthians perdeu, vão falar do Corinthians. Poderia ser o Palmeiras, poderia ter sido o São Paulo. Eles sempre vão falar do outro time. Algumas mídias aí já começaram a falar um pouco mais do Botafogo, do líder, do time que venceu Palmeiras, Flamengo, Corinthians, venceu o Fortaleza, os times que estão brigando pelo título. O Botafogo venceu todos eles, mas algumas mídias, né, a boa parte da mídia ainda costuma falar mais do time que perdeu, que foi dominado, do que o do time que venceu. Principalmente se esse time que venceu for o Botafogo. Mas não tem problema não, porque nós botafoguenses aqui a gente fala do Botafogo. Ontem uma vitória espetacular, uma vitória que precisava vir para manter uma liderança tranquila nessa rodada. Temos que secar, e vamos secar mesmo, tô nem aí, secar Flamengo, secar Palmeiras. Palmeiras tem uma vida um pouco mais fácil, pega o Criciúma em casa, o Flamengo tem um clássico com o Vasco no Maracanã. Um Vasco diferente daquele do primeiro turno que tomou aquela goleada. Então pode acontecer um empate. Se acontecer um empate, né, eu prefiro muito mais que o Palmeiras perca pontos do que o Flamengo nessa situação agora. Mas se bem que o Flamengo também tem um jogo a menos, mas não significa vitória. Então o Palmeiras tem apenas o Campeonato Brasileiro, é o time que pode ficar ali, né, no pescoço do Botafogo mais próximo, porque tem apenas isso, não tem outra competição para eles. O Botafogo ainda tem a Libertadores. E, cara, enfim, mais de 30 mil pessoas ontem no estádio. Newton Santos, poderia ter sido mais, porque teve uma boa parte da torcida do Corinthians também, mas quem foi não se arrependeu, o Botafogo venceu. Ontem foi a noite aí de John e a noite de Almada, que brincou ontem, né? Foi o melhor jogo dele vestindo a camisa do Botafogo, ele que venceu no titular desde quando ele chegou, marcou seu primeiro gol, ele já tinha perdido um pênalti, né? Mas ontem ele jogou muita bola, foi o principal jogador aí, eu colocaria ele junto com o John, os donos da noite aí. Para mim foi eles dois, o Botafogo garantiu a vitória, 2-1. Lembrando que o Corinthians teve 2 pênaltis, um perdeu um, fez o outro. O jogador do Corinthians, no segundo pênalti, bateu no meio, cagou, bateu no meio aquela cobrança de segurança e quase bateu no pé do goleiro John, ou seja, quase que ele agarra aquela bola também. Mas tá bom, Botafogo ontem
teve a sua estreia, né? O Vitinho jogou, ficou sabendo no vestiário. Ele não sabia que ia ser titular, não. Até então era para ser o Ponte. Ele ficou sabendo no vestiário que ia ser titular, foi titular. O Alex Telles entrou no segundo tempo, né? Também jogou um pouco. Você vê que já o Vitinho é melhor que o Ponte. Nítido. Não fez uma estreia espetacular, até mesmo porque a estreia é difícil. Tem a pressão da torcida, tem aquela ansiedade. Eu acho que o tempo aí vai mostrar que eles são bem melhores do que eles jogaram ontem. Inclusive até o Alex Telles também. O Vitinho ontem mesmo ele disse que tem muito mais a entregar do que entregou ontem. Mas você já vê que ele tem mais qualidade realmente do que o Matheus Ponte. O Matheus Ponte vai ficar ali na reserva, qualquer coisa, como entrou ontem no segundo tempo. O Luiz Henrique saiu chateado ontem, saiu com 20 minutos do segundo tempo, reclamou do tempo, que tinha muita bola para jogar. Mas que Luiz Henrique, calma, meu filho. Botafogo hoje tem peças de reposição. A gente pediu um time, o John Texton montou uma seleção. Quase isso. Se o Botafogo enfrentar o Brasil hoje, o Botafogo brinca com o Brasil. Então calma, Luiz Henrique. Você saiu, entrou outro, entrou bem. Chiquinho Soares jogou. Quarta-feira tem Libertadores. Em São Paulo, primeiro jogo em casa. É obrigação vencer. Mata-mata, tu tem que vencer em casa, não importa o placar. Vencemos o Palmeiras, chegamos lá, a gente conseguiu um empate. Então tem que ganhar em casa. Então, calma o coração. Né? Eu sei que deve ser ruim, né? Tu tá ali no jogão, tu já tinha marcado um gol. Né? Você quer fazer mais pelo... Mas calma, tá? Você vai ser titular de novo no próximo jogo. Aí de repente tu se machuca, tu fica fora das quartas da Libertadores, quem sabe de mais semifinal, quem sabe da temporada. Então calma o coraçãozinho, tá? Então é isso, galera, foi informações do Botafogo aí. Qualquer outra notícia, E hoje tem muito vídeo, né, pra postar, tem os cavalinhos. Será que o craque Neto vai falar do Botafogo ou vai falar apenas do Corinthians? Não tem muita coisa pra falar do Corinthians não, hein? Ontem teve um jornalista que falou o seguinte: o Botafogo colocou o Corinthians no seu devido lugar. O Corinthians tinha vencido 2 jogos seguidos aí, tinha vencido a Copa do Brasil, eliminado o Juventude, estava achando que era um timaço novamente, que ia ganhar tudo, que ia ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil, que vai se livrar do rebaixamento. Mas não, o time do Corinthians não é um timaço não. Eles venceram o Flamengo em casa, venceram o Juventude eliminando o Juventude e estavam se achando, né? Timaço. É um clássico, Botafogo e Corinthians. Foi um jogo difícil, um jogo duro. Até mesmo o Botafogo deu 2 pênaltis pros caras, né? Eles não tiveram chance contra o Botafogo com bola rolando. O Botafogo amassou realmente o Corinthians. Mas o Botafogo colocou o Corinthians no seu devido lugar. Abaixa a bolinha, vocês estão aí próximo de ser rebaixado. Vocês estão aí na Copa do Brasil, vai pegar o Flamengo. Quem sabe uma Sul-Americana vocês conseguem um pouco mais. Mas no brasileiro, pro lado do Corinthians tá bem difícil, hein? Mas vamos ver o que vai dar isso aí. O importante é que o nosso fogão tá lá na liderança. Hoje ninguém ultrapassa o Botafogo. Fortaleza empatou ontem, Botafogo venceu. Se Palmeiras e Flamengo não conseguirem a vitória, aí fica mais bonito ainda. 26ª rodada, são 38, faltam 12. Passa assim, Botafogo não pode dar mole como deu ano passado. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!